Olha, eu posso dar 500 bom dia por dia. Boa tarde, boa noite, eu não tenho problema. Porque hoje o dia é de alegria, é de gratidão. Temos dois companheiros da Movimento Espírita, irmãos nossos, que já estiveram conosco num passado bem próximo, nos alegrando, nos ensinando, e a gente só tem a agradecer, né? E hoje nós vamos ouvir uma mensagem trazida pelo nosso Eduardo Gibelli em momento especial. Então, nós vamos abrir a nossa reunião com uma pessoa especial, com momentos especiais, e a gente quer pedir a todo mundo que veio hoje reunir com Jesus, e conosco, claro, presta atenção na mensagem, vamos vibrar nessa forma de ouvir a mensagem. Eduardo, é com muita alegria que a gente te recebe, tá, amigo? Boa tarde. Ei, eu Vocês já estão te me ouvi só ouvindo? no YouTube, é. Tá me ouvindo, Sueli? Eu estou. Que bom. Tá bom o microfone para todo mundo, pessoal? Que Tá coisa ótimo. boa. Tá ótimo, Eduardo. Estou, Tudo bem estou com muito você? feliz. Tudo bom, Fátima? Como é que vai? Tudo jóia. Eu ia até dar a desculpa de que o Zoom não é uma plataforma muito boa para violão e voz. Mas a hora que eu entrei aqui, que o José estava cantando de forma tão linda, eu falei, agora eu não vou poder mais dar essa desculpa. Exatamente. Então, eu gosto muito, a gente participa de uma casa aqui, uma casa muito simplesinha também, de Franca, de vez em quando a gente vai lá fazer palestra, e é uma casa que tem por particularidade os frequentadores serem, assim, muito pobrezinhos, muitas pessoas que são moradores de rua, chama Padre Vitor essa casa, e lá eles sempre cantam, assim, com a voz, porque não tem violão, e o canto do Senhor José me lembrou muito aquele lugar, né? E é uma energia maravilhosa, a voz de quem acredita no que canta é muito linda. Então, eu não te conheço, Senhor José, mas parabéns para o senhor, viu? Deus te ilumine sempre. E, pessoal, vamos lá. Hoje a gente separou umas musiquinhas aqui para a gente refletir, para a gente cantar. Estou com muita alegria sempre de estar podendo acompanhar o Gustavo, né, que é um irmãozinho que essa quarentena me presenteou, né? Muita coisa boa a gente despertou durante esse tempo também, né? A gente tem que saber ter olhos de ver, né? E a primeira canção que a gente separou é uma canção chamada Novo Tempo, né? Que é justamente refletindo sobre essa questão de um novo tempo que a gente está vivendo e o que esse novo tempo veio trazer para nós, essa questão da mudança, não somente externa, mas principalmente interna. Que a gente compreenda a mensagem desse novo tempo, né? Que não tenha sido em vão. Se Deus quiser, logo as coisas estão passando, mas que dentro de nós as coisas se renovem, né? Que a gente tenha aprendido algo, principalmente. Então a canção é assim. Vocês desculpem se não ficar muito bom, mas é de coração. Tudo muda no mundo, um momento, um segundo que passa, já ficou para trás. É um convite do tempo a olhar para dentro, se redesenhar. Tudo que acontece ao redor transparece um saber bem maior. E outra vez ouço o tempo e a voz dele aqui dentro, sobrando melhor. E se ao invés de propagar o desespero, eu enviasse uma mensagem de aconchego? E se ao invés de espalhar o medo, você espalhasse o bem?
Ouço a voz do destino dizendo, menino, busque tua paz nesses tempos de dores, desperta os amores, novos ideais. Um convite que insiste, redefina o que existe em teu ser. O sofrer não te torna mais triste, pois redefine a vida e chegadas, partidas, estradas, feridas, são só marcas da vida que indicam a vinda e chegadas, partidas, estradas, feridas, são só marcas da vida que indicam a vinda de um novo tempo. Novo tempo. Novo eu. Essa primeira canção. Agora eu já conheço, né? Porque você cantou também da outra vez. E eu amei. Como é que tá o som aí, Fátima? Tá mais ou menos? Tá muito bom, né, Sueli? Sueli, tá bom demais, não tá? Tá bom. Que bom. Bom, pessoal, a nossa segunda canção, o Gustavo pediu para que a gente cantasse, é uma canção que tem tudo a ver com o tema de hoje. É uma canção que fala sobre o homem, que é a grande referência para todos nós, né? É aquele que nesses momentos de mar agitado pede para que a gente não desvie os olhos do olhar dele, assim como Pedro, né? Para que a gente consiga andar sobre as águas, para que a gente não afunde, quando a gente de repente se preocupa muito mais com a tempestade que está em volta do que com o fundo dos olhos de Jesus, né? Então essa canção vem nos lembrar um pouquinho sobre quem é esse homem, qual é o poder dele, a missão que ele veio e ainda tem na nossa terra. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol bater em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer
morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo a seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos cantos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo a seguir. Nessa canção, o homem. É normal, né? A gente perder o fôlego assim, escutando, né? Né, Gustavo? Eu acho que é. Meu Deus. Essa canção é muito forte, né, gente? Sim. Ela nos aproxima de Jesus, né? Nos faz perceber, de fato, o quanto a gente se perde na ilusão de achar que muitas vezes a nossa vida, a nossa estrada, nosso caminho está perdido, porque a gente se esquece do tipo de ser que caminha ao nosso lado, né? Do tipo de ser que Deus enviou para nos servir de referência e com a seguinte missão: vai lá e cuida do planeta Terra, né? Então a gente precisa de recordar isso sempre, essa grandeza desse ser. E a terceira canção que o Gu pediu é uma canção que para mim ela simboliza muito, é uma canção que eu acho que quase ninguém aqui vai conhecer. Uma canção que está nós tivemos a alegria de regravar. A gravação original foi do Moacir Camargo, né, junto com o Coral de Sacramento. É uma canção chamada Ensina-me a Amar. E essa canção tem uma particularidade, né, que me contaram quando eu fui pedir a solicitação dessa gravação para poder gravá-la, né? E a particularidade que me contaram é que ela é uma psicografia vinda de Maria, né, dos espíritos da falange de Maria. E ela foi recebida no Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Então é uma canção que ela é impregnada de uma energia assim que trespassa a nossa capacidade de entender, né, o que é o amor. E é o que a gente pede, né? Ensina-me a amar. Ela é simples, como o amor tem que ser. Quero aprender a amar
amar para ser amado. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos e se imaginar uma criança. Imagina que você é uma criança sentada no colo de Jesus e você está cantando essa canção para Ele. É preciso aprender a amar, sentimento precioso fica guardado. Jesus veio nos ensinar o amor, a caridade promove o trabalho, a verdade nos esclarece, a ação nos fortalece. É preciso aprender a amar. O amor nasce no pensamento, cresce pelo sentimento, mora, reside no coração. Não basta só dele falar, é preciso conhecê-lo, despertá-lo, vivê-lo. Ninguém ama sem ser amado. Quero amar alguém, quero me entregar ao irmão. Assim tenho aprendido, perdoar é transformar. Sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. O amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. O procuro, mas eu o encontro. De repente eu percebi que só ele me traz alegria. Onde mora no outro, no seu pensamento, tem origem própria, tem expansão crescente. Me ajude a amar, me ensine a amar. Não quero sofrer solidão, não quero viver só para mim, apenas para mim. O meu amor é seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. O meu amor é seu amor
é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. Seu microfone, Sueli. Olha, gente, falha técnica vai acontecer até o final da reunião, tá? É a Sueli que está dirigindo? Pensa numa pessoa, Eduardo, que está tão feliz, tão alegre, que está chorando. Sou eu. Feliz de chorar. Somos Amigo, nós, Sueli. muito obrigada, amigo. Muito obrigada. Foi ótimo e será ótimo ter você na nossa reunião. Obrigado, querida. E eu não penso em outra pessoa, em convidar para fazer a nossa prece inicial, sem ser você, amigo. Você faz para a gente? Vamos lá, Sueli. Vamos. Quer falar, Fátima? Ah, sim. Não, é isso mesmo. Não, é Então, porque vamos. você ia cantar 3 no início, lembra? E depois mais 2, eu acho que está no esquema, né, Sueli? Sim, senhora. Já estamos em 15 e 15, quase. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos lá. Então, as outras 2 canções que a gente escolheu, para a gente poder preparar o terreno aqui para as sementes do Gustavo, né? É a canção que, para mim, tem um significado muito grande, essa canção. Eu acho que o nome dela já diz tudo, né? Ela se chama Jesus Salvador, né? E Jesus é uma presença que nos salva por constantes vezes na nossa vida, né? Quantas vezes a gente precisa ser salvo, não é? Os altos e baixos fazem parte da nossa personalidade espiritual. Então, se algum de vocês aqui estiver precisando ser salvo, no sentido de despertar novamente para o propósito maior da vida, todos nós, né, Sueli? Então, que essa canção toque fundo aí na sua alma, tá? Desculpa se o áudio não tá aquelas Brastemp, mas para Jesus sempre tá. Feche teus olhos e permita ser salvo. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os teus problemas, levante esse olhar, não chore, não temas, não perca esta fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados,
me aceite ao teu lado e me deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei da tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina minha vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Hoje eu estou tão em paz comigo. Senhor Jesus, amigo irmão, nesse instante em que estamos aqui de corações unidos ao Teu, com a alegria de compartilhar o pão do Espírito, esse do qual aquele que comer nunca mais terá fome, dessa água da fé, lastreada pelo Teu viver, Jesus, daquela que se quem beber nunca mais terá sede. Jesus, nosso melhor amigo, como o tema de hoje diz, esteja conosco nessa tarde, na certeza de que estás. Quando a gente consulta o coração, a gente já pode te ouvir dizendo: acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou.
trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, sai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Que assim seja, Senhor. Gente, vocês pensam que acabou esse estado de graça que a gente se encontra, de ouvindo músicas maravilhosas, músicas até das nossas lembranças? Acabou não, gente. Nós vamos agradecer a esse irmão querido, esse amigo querido, pela sua voz, pela sua dedicação, pela sua parceria com Jesus. Bem feito, você que fez eu chorar. Como diz um amigo, chora por fora e sorri por dentro. É exatamente assim. Então, aí a gente quer te agradecer. Se você puder ficar com a gente vai ficar mais feliz ainda. Mas esses momentos de alegria e de gratidão não acabaram, não. A gente vai, hoje, continuar com Jesus e convidar um amigo querido à distância, à internet, especial, para a gente falar mais de Jesus. Esse nosso amigo querido, tanto Gustavo quanto Jesus. Amigo, a palavra é sua. Sueli, obrigado. Nossa, muito obrigado. Que Jesus possa te abençoar e te inspirar sempre. Quero agradecer ao meu amigo do coração, meu irmão querido, Givelli, por estar aí sempre atendendo o nosso convite, nosso pedido. Obrigado, irmão, de verdade, não tenho como agradecer. Eu que agradeço. Bom, hoje nós separamos então o tema Jesus, nosso melhor amigo. E talvez para que a gente possa entender a relevância, para a gente entender o peso que esse nome tem, porque é claro que a gente diz Jesus e todo mundo sabe quem ele é, o que ele representou, mas nós buscamos elementos aqui que nos impactem, que nos tragam uma compreensão dentro dos limites possíveis, porque esse também é um desafio de se falar de Jesus. Nós estamos falando de um espírito que eu, particularmente, não tenho a menor condição de abarcar todas as capacidades, todas as habilidades, todos os sentimentos que há nesse espírito. Mas há, ao longo da codificação, ao longo das obras de Kardec, elementos que nós poderemos pescar
Não para definir Jesus, porque eu não sei se nós seríamos capazes de tanto, mas descortinar algumas características, algumas formas em que esse Espírito se apresenta para nós. A primeira delas, eu até deixei aqui para não citar errado, que acontece com alguma frequência, mas é uma fala de Paulo, Paulo apóstolo, na resposta da questão 1009. Para nós aqui, a questão em si e toda a resposta, ela não vem ao tema. Mas há um trechinho da resposta que nós gostaríamos de lembrar. Paulo diz assim, Paulo está discutindo sobre as penas e gozos futuros, e aí ele pergunta, quem é com efeito o culpado? Quem é o pecador? Quem é o que errou? Quem é a pessoa que faliu, que caiu? É alguém digno de toda repressão? É alguém digno de toda ofensa, de toda humilhação? Vai dizer Paulo. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Um desvio, um falso movimento da alma, e ele se afastou. Tinha um objetivo e ele se afastou. Isso aqui é interessante, porque a definição de pecado não é a definição que nós colocamos ao longo da história. A definição de pecado é errar o alvo. Então há um objetivo e você errou. Acontece. Então quem é com efeito culpado? É aquele que pecou, aquele que errou o alvo. Ele se afastou do objetivo da criação. Mas aí aqui é o que nos interessa. Paulo dirá, qual é o objetivo da criação? O objetivo da criação que consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Idealizados, planejados, projetados pelo arquétipo humano, pelo homem, tracinho, Deus, por Jesus Cristo. Jesus não só formou a Terra, como vai dizer Kardec, presidiu a formação do planeta, como diz Kardec no Céu e Inferno, não só é o modelo e guia, não só é o espírito mais puro de quantos já pisaram no orbe, como também é o idealizador, é o arquiteto do objetivo da minha e da sua criação. Jesus idealizou o objetivo da nossa criação. Por isso que é muito natural a gente confundir ele com Deus, né? É super compreensível quem confunde, porque ele é aquele irmão mais velho que toma conta da gente, né? E aí a nossa referência paterna é ele. É natural. Mas isso aqui é interessante porque me fez lembrar uma historinha que eu ouvi certa vez de um pastor evangélico. Olha que interessante. Diz que havia um homem parado na estrada, no acostamento, porque o carro dele havia pifado. E ele, todo metido a besta, entendido de carro, decidiu consertar o carro. O carro havia falhado, né, ele estava encostado, ele foi lá consertar o carro. E aí abriu o capô e está lá mexendo, e troca um fio daqui, outro dali, e checa a água, e vê o óleo, e não sei o quê, e vê a bateria. E nada dele consertar. Nada dele corrigir o carro. E tenta ligar, e não pega, e não dá certo, não funciona. E ele está lá há 30 minutos tentando consertar o carro e nada. Absolutamente nada que ele fez funcionou. E aí quando ele acha que ele está perdido, quando ele acha que ele está assim, sem saída, eis que aparece um senhorzinho caminhando na estrada. E aí vai ao encontro dele, pergunta para ele assim, olha, você está com problema no seu carro? Ele falou assim, eu estou com um problema aqui, já estava meio estressado, né, porque ele achou que ia dar conta de arrumar e não conseguiu. Eu já tô aqui tentando arrumar, já tem uma meia hora, tô achando que não tem conserto, viu?
Tô achando aqui que tá perdido, tem que jogar esse carro fora. E aí o senhorzinho olhou para ele, falou assim, eu posso tentar corrigir e consertar seu carro? Aí o rapaz olhou, falou, senhorzinho assim, né? Falou, mas pode, né? Vai lá. Vai lá, tentar a sorte aí. Eu já tentei meia hora. E aí, o senhorzinho vai lá, olha o carro, troca 2 fiozinhos de lugar. E aí vira pro rapaz e fala assim, o senhor pode tentar ligar o carro? Aí o cara fala assim, não é possível. Isso não é possível. Tem meia hora que eu estou tentando arrumar, o senhor não vai pensar que o senhor corrigiu, consertou meu carro em 2 minutos. Aí eu falei assim, o senhor pode, por favor, tentar ligar o carro? E aí o cara entrou, girou a chave e o carro pegou. E aí ele ficou assim, né? Sem entender. Assim, como assim? O que o senhor fez? Quem é o senhor? E aí o senhorzinho respondeu para ele assim, eu sou Henry Ford, prazer, eu inventei o carro. E aí o que é a questão aqui? Você pode me perguntar, mas será que essa história aconteceu mesmo? Olha, acreditar se ela aconteceu ou se ela não aconteceu, não é o caso. Porque a questão aqui não é acreditar na história, a gente tem que acreditar no fundo moral da história. E qual que é o fundo moral da história? Por que o senhorzinho chegou lá e consertou o carro em 2 minutos? Porque ele inventou o carro. Em outras palavras, se eu tiver problema com o meu carro, eu vou em quem inventou o carro. Ou se não é em quem inventou, é em quem aprendeu com quem inventou. Então, no final das contas, é quem inventou o carro. Se eu tiver um problema no meu micro-ondas, eu vou levar para quem inventou o micro-ondas. Se eu tiver um problema no meu computador, eu vou levar para quem inventou o computador. E se eu tiver um problema na minha vida, eu vou levar para quem? Eu vou levar para quem inventou a vida, para quem planejou o objetivo da criação. Eu vou levar para Jesus Cristo, porque é Ele que sabe. Foi Ele que planejou, foi Ele que projetou, foi Ele que desenhou. E quão pouco nós confiamos nisso. Porque a gente vê pessoas pagando milhares e milhares de dólares para ter uma assistência, uma orientação de pessoas entendidas nisso ou naquilo, sem perceberem que para a sua vida existe um espírito crístico, gratuito e melhor à nossa espera. Jesus não é um ser, um espírito que está alheio aos nossos problemas, que está indiferente às nossas dores. Ele é tão somente aquele irmão mais velho que está ansioso pela nossa prece, que está aguardando a nossa busca. Me procura, deixa eu agir, deixa eu solucionar. Porque o rapaz do carro, ele estava certo de que o carro não tinha solução, era para jogar o carro fora. Mas aí chegou quem inventou o carro e em 2 minutos corrigiu tudo. Então Jesus é aquele que a gente fala assim, não tem mais jeito. Aí ele fala assim, nossa, tem sim, traz para mim. Traz para mim. Deixa eu te ajudar, deixa eu te levantar. Traz seu problema, faz a prece. Faz a prece para eu ter chance de entrar em você e te ajudar. Em outras palavras, eis que estou à porta e bato. Abre. Abre. O pensamento do Cristo nos cerca. E talvez a gente esteja afastado de Jesus por um pensamento que a doutrina espírita trouxe para nos ajudar, mas a gente não está sabendo utilizar. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Fala assim, com Jesus eu nem peço para ele, mas eu peço para o meu protetor. Como se Jesus fosse alguém assim, desses políticos que ficam cada vez mais reclusos e não têm contato com o povo.
E aí falou assim, não, eu faço a prece do meu protetor. Não, ótimo, faça mesmo. Desenvolva intimidade com o seu protetor, mas não esquece do Cristo. Não se esquece dele, porque ele pode vir até nós. Não é porque a gente vai subir até ele, é porque ele consegue descer. Ele consegue chegar. Não se trata de uma capacidade nossa, se trata de uma habilidade dele. Ainda que a gente converse com o nosso protetor vai ser o intermediário, e que importa? É Jesus. É Jesus. No final das contas, é tudo sobre ele. Como vai dizer Paulo, né? Paulo tem um versículo lindíssimo na carta aos Romanos que ele diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, graças eternamente a ele. É tudo sobre Jesus. É Jesus que está aqui nos dirigindo os destinos de todos nós. E talvez a gente perca a fé nele porque a gente não consegue compreender isso. Mas aí vem Paulo dizendo: ei, ele idealizou o objetivo da criação, da minha criação. Então ele é um ser sem palavras. Sem palavras. É um espírito que é Cristo, que ele é Cristo, tem pelo menos 4,5 bilhões de anos. Que ele é Cristo. Agora imagina. Né? Agora imagina a equipe. Imagina como que. Porque ninguém trabalha sozinho, né? Isso é fruto do egoísmo. Na lei de amor não tem que trabalhar sozinho. Então imagina a capacidade de atuação que esse espírito tem. Precisamos consultá-lo mais. Mas eu ainda não fiquei satisfeito. Como se tivesse formas, né, de não ficar. E aí, eu queria trazer só mais uma referência a respeito dos Cristos. Não é de Jesus especificamente, mas é dessa classe, se nós pudéssemos dizer assim, que são os Cristos ou os Messias. Né? Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1868. E são mensagens, são várias mensagens, né? Sobretudo no item Os Messias do Espiritismo e os Espíritos Marcados logo em seguida, mas são mensagens assim que não foram exatamente colocadas na codificação, mas que há uma ressonância dessas mensagens, sobretudo na obra A Gênese, a última obra básica de Kardec. E aqui nós pegamos a última mensagem, não vamos lê-la toda, a última mensagem, que é de Lacordaire. Veja, isso aqui foi publicado em fevereiro de 1868. Essa mensagem, esse trechinho que nós vamos ler, foi recebido em 1862, 6 anos antes. Então imagina como Kardec esperou, como Kardec ponderou, como ele analisou, como ele filtrou mensagens para chegar a colocar isso na Revista Espírita. O tópico aqui das mensagens é a vinda de um novo Messias, mas nós não vamos entrar aqui nisso. E se você quiser mais informação, leia o artigo de Kardec em março de 68. Março de 1868, que Kardec vai explicar essas mensagens. Mas nós queríamos tirar um parágrafozinho da mensagem de Lacordaire, em que ele diz assim: ao lado de Deus, estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução dos desígnios de Deus. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Quem são esses escolhidos? Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos.
Quem é um Cristo? É um espírito que chegou à mais alta escala dos espíritos puros. Então, se você achava que chegava em espírito puro e acabava, na verdade é aí que começa. Então imagine só, vou falar por mim aqui, espírito de terceira ordem, classe baixa ali, tem que subir as classes, ir para a segunda ordem, depois para espírito puro, aí começa uma outra escala. E o topo dessa escala de espíritos puros são os chamados Cristos. Esse homem, esse espírito está à nossa disposição. A gente pode consultar quando a gente quiser. A gente pode pedir quando a gente quiser. A gente pode se aproximar quando a gente quiser. Mas como vai dizer Emmanuel, já consegues ir? Emmanuel tem uma mensagem, capítulo 5 do Fonte Viva. Consegues ir? Jesus está esperando. Mas é preciso ir. Isso tudo a gente leu para que a gente possa começar a entender que Jesus não vai caber na nossa cabeça de jeito nenhum. Mas isso já é um paradigma, um panorama para a gente ter noção de quem é esse Espírito e o que ele é capaz. Então Jesus é aquele... Já aconteceram com vocês assim, por exemplo, você fala para a pessoa assim, meu Deus, não tem solução mais esse caso. Agora acabou. Aí de repente uma pessoa chega e fala, não, como o rapaz da história, né? Não, isso aí, ó, isso aí eu te ajudo. Rapidinho a gente resolve, ó, faz assim, 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 resolveu. Aí você fala assim, nossa, que alívio. Pois é. Então, assim é Jesus. Por mais que você pense, falar, agora eu entrei numa enrascada que não tem solução. Aí Jesus fala assim, traz para mim. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Jesus, portanto, é aquele que está sempre querendo auxiliar. Isso fica nítido, por exemplo, nos evangelhos. Os discípulos são pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus, estiveram ao lado de Jesus por 3 anos, convivendo, conversando, presenciando milagres que ninguém na história mais viu. Aquele conjunto de milagres, né, aparentes milagres, que a pessoa fala assim, mas o que é isso? Que coisa estrondosa, né? Jesus caminhando sobre a água, Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando pão e peixe. Que homem é esse? Que espírito é esse? E estiveram ao lado de Jesus 3 anos. 3 anos. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, vai escrever uma mensagem belíssima. Ali na Santa Ceia, Jesus vira, na Santa Ceia, finalzinho da missão, Jesus vira para Pedro e diz assim, e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha a compreensão de Jesus. Jesus sabia que Pedro não estava convertido ainda. Jesus sabia que já tinha passado tudo que ele podia passar. Porque ele diz isso, né? Tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Já tinha passado tudo, mas ele sabia que Pedro não estava convertido ainda. Olha a capacidade que Jesus tem. E a gente está achando que está ferindo ele com algum erro nosso. Meu Deus! Será que Jesus vai se magoar com algum erro que a gente vai cometer? Pedro viveu 3 anos do lado dele e não estava convertido. Não estava convertido. Foram 3 anos de buscas incessantes em que Cristo tenta trazer, principalmente Pedro, né? Que é o que a gente mais tem notícias assim. Jesus tenta buscá-lo, tenta despertá-lo e nada, parece tudo em vão. O primeiro encontro ali
que Pedro percebe a grandiosidade de Jesus, que é quando Pedro passa a noite inteira pescando, não pesca nada, e daí Jesus fala para ele, fala assim, olha, vai, lança-te ao mar alto e lá achareis. E aí Pedro não acredita e diz assim, sobre a tua palavra eu irei. Ou seja, se der errado, o problema foi seu, porque eu sei que não vai ter, mas você está dizendo que vai. A minha experiência diz uma coisa, a tua palavra diz outra. Mas sobre a tua palavra eu irei. Pedro vai. E quase não consegue trazer tanto peixe que pegou. E Jesus está lá, sereno, esperando, né? Já sabia tudo que ia acontecer. E Pedro, assim, extasiado. A rede se rompe, quase perde os peixes. E aí, Pedro se ajoelha, diz, afasta-te de mim, que sou um pecador. E Jesus diz, Pedro, vem que eu te farei um pescador de homens. Jesus não desistiu. Nem mesmo quando Pedro falou assim, não, mestre, você não vai ser crucificado, não. Imagina, nós não vamos deixar isso acontecer com você. Afasta-te de mim, Satanás, foi a resposta de Jesus. Mas não no sentido de que ele queria se distanciar de Pedro, não, não, não. É porque ali Pedro trazia uma ideia que não poderia ser aceita. Jesus precisava da crucificação. E assim foi. Jesus não desistiu de Pedro, nem mesmo avisando ele da negação. Falou, Pedro, você vai me negar. Eu falei, eu não, mestre. Imagina, tô aqui, ó, firme. Pedro vai me negar 3 vezes. Pedro nega 3 vezes. E aí, é para ir embora, né? É para chegar apontando o dedo na cara das pessoas. Falar, falei que você ia fazer isso. Te avisei, você fez mesmo assim. Não fala mais comigo. Jesus se apresenta e diz, a paz seja convosco. Não há reprimenda. Não há discussão. É ele dizendo assim, ei, eu sabia que isso ia acontecer. Te conheço. Sei o que está acontecendo dentro de você. Mais do que você mesmo. Mas eis que estou aqui de volta para dizer para vocês, confiem em mim. Tudo que eu falei para vocês vale a pena. Estou eu aqui, vivo. Vivo. Confia. E não deu certo. Não deu. Porque vai narrar João no finalzinho do Evangelho. Vai narrar João. E Pedro virou para os discípulos que estavam ali e falou: vou pescar. A promessa era pescador de homens. Depois de 3 anos ao lado de Jesus, depois de ter visto Jesus ressuscitado, Pedro vai voltar a pescar peixes. Peixe. E vai. O que acontece? Não pesca nada. Passa a noite inteira, não pesca nada. Quando eles estão voltando para a praia com o dia amanhecendo, eis que há um homem na beira da praia. Eis que está ali alguém com fogueira, pão e peixe. Perguntando para eles: ei, criancinhas, criancinhas, conseguiram pescar alguma coisa? Não, não pescamos nada. Então lança a rede para o lado direito e achareis. E aí, eles lançam a rede. E aí, já quase não conseguem, só que dessa vez a rede não se rompe. Dessa vez a rede não rompe. Pedro traz todos os peixes, e a gente poderia pensar, né? Ah, Jesus multiplicou os peixes ali para eles porque ele estava interessado nos peixes. Não, 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 não. Não, não, não. Jesus já tinha o pão, o peixe e a fogueira já estava lá tudo certo, só faltava os discípulos. Então, depois de tudo, Jesus ainda os aguardava. Com os braços abertos, vem, vem até mim. Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. Mas venha.
E aí, quando eles percebem que é Jesus, eles saem assim, loucos, né? Querendo chegar depressa. E aí então Jesus conversa com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de Jonas, tu me amas. Aí Pedro chorou. Aí Pedro ficou triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. É o amor talvez mais desconcertante, porque é um amor tão puro, tão genuíno. Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, porque é um amor que só depende dele. Talvez aí esteja o mais constrangedor do amor de Cristo por nós. Jesus não nos ama porque nós somos isso ou aquilo. O amor dele não depende de quem nós somos ou deixamos de ser. O amor dele por nós só depende dele. Por isso que não muda. Jesus não ama por admiração, Jesus não ama por beleza, Jesus não ama por elevação espiritual. Jesus ama, ponto final. Então eu me lembro uma vez que eu estava voltando, né, de Araguari para Uberlândia, tinha passado o final de semana lá, estava retornando. E aí eu vinha tranquilo, a estrada muito calma, né, pouco movimentada, e toda duplicada, né, e vim tranquilo, sem problema algum, ouvindo uma música, né, fazendo preces, enfim, estava sereno. Aí de repente haviam 2 caminhões na faixa da direita, e o mais de trás, eu estava já preparando para ultrapassar os dois, e o mais de trás, provavelmente sem olhar no retrovisor, né, não olhou, porque ele simplesmente jogou o caminhão, e aí eu freiei assim rapidamente, porque senão ia bater, né? E aí eu tava assim, eu sou muito calmo no trânsito, não costumo assim, nem buzinar, sabe? Mas nesse dia, eu falei, puxa, eu quase provocou um acidente aqui, eu assustei, né? E ele jogou o caminhão na minha frente, eu tava pronto assim, para pelo menos dar uma buzinada para ele, e de repente eu olhei na traseira do caminhão, tava escrito, Jesus te ama. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que bom que o Senhor tem seus meios de avisar. Plaquinha, Jesus te ama. E é isso, né? Jesus te ama. Isso, isso faz lembrar uma página de Humberto Campos que, para mim, tem um teor espiritual e diz muito sobre esse amor de Jesus. Sobre o que esse amor é em essência. Porque às vezes como a gente não consegue compreender, né, como não entra na nossa cabeça, a gente desconfia desse amor, porque a gente está acostumado com um tipo de amor aqui na Terra, mas absolutamente não tem nada a ver com o amor de Jesus. E aí há uma página de Humberto Campos, no livro Contos e Apólogos, capítulo 18, No Caminho do Amor. Humberto Campos vai narrar que ali em Jerusalém, nos templos de Jesus, passava um Galileu formoso, bonito. E aí uma mulher dessas comuns na época, né? Apegada aos prazeres humanos, aos perfumes, aos enfeites, aos adornos, né? Olhou para aquela figura, para aquele Galileu e se apaixonou imediatamente. Ela que era acostumada, né, com aquelas pessoas ali, com aqueles homens que chegavam e só usavam, né, do que ela tinha a oferecer e depois iam embora. Ela olha para aquele Galileu e ela vê algo diferente, se apaixona. Mas é uma paixão, assim, humana, né? E ela então se aproxima desse Galileu, jogando um charme, né? Coisa que as mulheres sabem fazer, tentando conquistar, né? Tentando fisgar esse Galileu. E diz, olha, Galileu,
Muitos homens passam aqui, usam dos meus serviços, da minha casa, dos meus perfumes, e saem daqui profundamente satisfeitos. E eu gostaria que você me acompanhasse, que você fosse comigo. Vai ter massagem, vai ter comida, vai ter perfume. E ofereceu, né? Ofereceu o que ela tinha. Ofereceu o que ela podia oferecer. O que qualquer um, né? Menos avisado, aceitaria, né? Mas Jesus ficou calado. Jesus, semblante sereno, olhava para ela e não dizia nada. E aí ela fala assim, mas você não vem? Ficou constrangida, ficou um pouco constrangida, né? Você não vem? Fala assim, me desculpa por agir assim, me desculpa por falar isso, mas é porque noto no teu olhar uma chama diferente e procedo assim por amar-te. Falava isso. A moça disse isso para Jesus, uma moça linda. Procedo assim por amar-te. E Jesus em silêncio. Ela ia falando e Jesus em silêncio. E ela prometia de tudo um pouco. A felicidade que o mundo era capaz de oferecer e Jesus calado. Então ela percebendo um pouco, até mesmo um pouco desconcertada, você não vem mesmo? E aí Jesus então responde para ela, agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E vai embora. Essa mulher fica enfurecida, porque ela fala, poxa, mas eu ofereci o de melhor para esse Galileu, que Galileu metido, a besta. Nenhum homem recusou até hoje. E ele faz pouco caso, mal me responde. E ela ficou assim, brava com Jesus. Passou. 2 anos depois, uma senhora chega para Jesus e diz, olha, tem uma amiga minha que está passando por um problema muito grave de saúde. Ela está com a pele toda apodrecida, com cheiro ruim, de doença mesmo, aquele cheiro. E eu só conheço o Senhor que pode ajudar ela. O Senhor pode vir? Jesus, na hora, larga tudo e vai. Vai ao encontro daquela mulher enferma, que já estava assim, apenas aguardando o desencarne, com a pele toda deteriorada, já não tinha mais beleza, já não tinha mais perfume, já não tinha mais prazeres, só tinha doença. Só tinha doença. Quando aquela mulher vê Jesus, ela o reconhece na hora. Na hora. Olha para ele e fala assim, agora? Você vem agora? Agora que eu já não tenho mais nada para te oferecer? Agora que os meus perfumes já se foram? Que a minha beleza está corroída por essa lepra? Agora? Agora que eu já não tenho mais casa para você se deitar comigo? Agora que eu já não tenho mais nada para te oferecer? É agora que você vem? Aí Jesus olha bem para ela e diz assim, vejo uma chama diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Fim da história. Humberto Campos, para aí. O que aconteceu depois eu não sei. Não sei. Mas eu não sei se a ideia de Humberto Campos era dizer o que aconteceu depois, porque a gente pode presumir. A pele toda deteriorada para Jesus, isso aqui em um segundo a gente conserta. Então, talvez o intento de Humberto Campos não era mostrar o final da história. Vejo uma chama diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. A mensagem é intitulada No Caminho do Amor. Curiosamente, a história começa com um amor mais animal, com um amor mais humano,
e termina com o amor mais divino. Ela tinha prazeres do corpo. Jesus tinha a felicidade da alma. Ela tinha o perfume do corpo. E Jesus tinha o perfume do espírito. Se ela podia oferecer o corpo físico que envelhece e morre, Jesus tinha o sentimento mais puro e mais divino para oferecer a ela. E esse sentimento, o tempo não destrói, a traça não corrói, os ladrões não roubam, porque vem de Deus. E esse sentimento que ele ofertou a ela, procedo assim por amar-te. Mas o que nos chama mais atenção aqui é que Jesus apareceu quando ela não tinha mais nada para oferecer. Não tinha mais nada para oferecer. Tudo que ela tinha era uma chama diferente no olhar. Jesus vai chegar na nossa vida, sobretudo nos momentos em que nós não tivermos mais nada para oferecer. Quando a gente disser para ele, mas mestre, agora eu não tenho nem o movimento das pernas para caminhar e doar. Sobretudo nessas horas em que nada parece ter perspectiva de solução. É sobretudo nas horas que a gente está mais perdido, é nessa hora que ele aparece, porque o amor de Jesus não é um amor de barganha. Jesus não está dando para receber. Jesus não está dando para que você retribua. Jesus está dando porque ele ama e ele já recebeu do Pai. Ele já recebeu do Pai. A função dele agora é doar. E a gente está muito preocupado na troca. O que eu vou oferecer para Jesus? Eu falei assim, não interessa. Não interessa. Jesus não está perguntando o que você tem. Jesus está perguntando se você é capaz de receber o que ele tem para dar. Não se trata de mérito, não se trata de conquista, é graça. É verdadeira graça. É o amor mais gratuito, mais constrangedor que a história já viu. Jesus dá. Ponto final. De forma que se você está fazendo caridade para merecer o amor de Jesus, troque o seu objetivo, porque esse amor você já tem. Se você está fazendo caridade para Jesus te querer, para Jesus gostar de você, troque o objetivo. Ele já gosta, ele já quer, ele já te deseja ao lado dele, trabalhando, fazendo, agindo, mas sobretudo percebendo o quanto ele ama e o quanto ele investe em cada um de nós. Não se trata aqui, é claro, de uma apologia à inércia. Ah, então Jesus já me ama, então ponto final. Falei assim, mas quem disse que esse é o final da história? Quem disse que esse é o final da história? Além de nos amar, Jesus está nos convidando a caminhar com ele. Já consegues ir? Para encerrar, e eu espero que você tenha pelo menos acreditado que Jesus te ama e que ele te deseja bem mais do que ninguém. Nós gostaríamos de encerrar com a leitura de uma prece. É um pouquinho longa. Eu queria só pedir a caridade, né? Porque Emmanuel aqui estava muito inspirado, então ele foi assim, bem detalhista, né? Está no livro Irmão, capítulo 20. Agradecemos, Senhor. E nós fazemos a leitura para encerrar nossa fala.
já aqui agradecendo profundamente, novamente, ao Gibele, a Sueli, a Fátima, pela acolhida, pelo convite, por estarmos juntos. Porque é tudo sobre Jesus, né? Vai dizer Emmanuel, Senhor, ensina-nos a gratidão pelos bens que recebemos constantemente de tua infinita bondade, sem desconsiderar os supostos males com que a tua justiça misericordiosa nos amplia o patrimônio de bens. Agradecemos a presença dos amigos, que nos acrescentam os recursos capazes de nos garantirem o reconforto próprio, e agradecemos também o concurso dos irmãos que nos ofertam o ensejo de despendê-los tanto quanto possível pelos canais do trabalho ou ante a luz da beneficência. Os que nos amparam a vida e aqueles outros que nos rogam apoio, exercitando-nos na assistência com que fomos chamados a aprender o amor a que nos destinamos. Agradecemos os benfeitores que nos administram aulas de educação e os que se nos fazem examinadores do grau de paciência ou de tolerância em que estagiamos presentemente. Agradecemos, Senhor, a bênção dos amigos que nos consolam e a escora dos adversários, cujo policiamento nos disciplina. Agradecemos os companheiros que nos incentivam a caminhar para frente e os outros que nos socorrem através da crítica construtiva. Agradecemos, Senhor, a luz e a sombra, quando a sombra nos auxilia a buscar mais luz. A harmonia que nos pacifica as estradas do dia a dia e a tormenta de incompreensão, quando a incompreensão nos fortalece para descobrir a concórdia em que se reúnam os esforços de todos para a felicidade comum. Diante da luta, induze-nos a entender que somente na luta encontramos os ingredientes precisos para a vitória em nós mesmos e perante o fracasso, qualquer que seja, faze-nos reconhecer que somente aprendendo e reaprendendo é que conseguiremos fixar a lição. Senhor, não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal, e não nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. E sejam quais forem as provas a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber, mas a saber com certeza indestrutível, que o teu amor reina sobre nós e que acima de todas as tribulações e dificuldades, obstáculos e lágrimas, estamos todos reunidos em teu coração e incessantemente sustentados por teus braços eternos. Assim seja. Muito obrigado pela sua atenção e que Jesus nos abençoe. Gustavo, a minha palavra para você é gratidão e alegria. Espero encontrar com você muitas e muitas vezes. Bom, não posso deixar de falar que o cronômetro de alegria e felicidade hoje, nessa tarde, já estourou, já passou do limite dele. A gente tem que estar com tantos amigos queridos que a gente não se encontra há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, é muito tempo de 2 anos e é muito tempo de milênios. Então, eu quero muito, muito, muito agradecer a todos que estão nessa reunião hoje. Tá? Quem eu estou me lembrando aqui que já entrou há pouco tempo? O Gentil e o
irmão que a gente chama ele carinhosamente de menino. O nosso querido Eduardo, que continuou com a gente, e tantos outros que não apareciam há muito tempo, que é da nossa comunidade Fabem e que hoje estão conosco. Então, eu vou falar de um camarada muito importante que não apareceu nessa tela durante os últimos 7 dias. Apareceu hoje, com muita alegria, que é o nosso irmão Jesus. Eu quero que você fique com ele e que receba todas as bênçãos que foram direcionadas para você, Gustavo. Tá bom? Para todos nós. Aí eu vou chamar a nossa Muito amiga obrigado, Paulinho.